Então quer dizer que o Bitcoin subiu mais de 24% só no último mês. Será que agora é hora de comprar o Bitcoin ou será que esse trem já passou e não dá mais tempo? Nesse vídeo eu vou fazer uma análise completa sobre o Bitcoin a fim de poder mostrar para você por que ainda dá tempo de investir nessa criptomoeda. E só para dar uma ideia da magnitude do movimento de alta pelo qual o Bitcoin passou, eu estou aqui no TradingView para poder ver a evolução gráfica. Se a gente colocar aqui para mostrar apenas a faixa de preço do último mês e formos fazer aqui uma medição de desempenho, tem-se que no momento em que este vídeo está sendo gravado, o Bitcoin já acumulou uma alta de incríveis 22,4%. Ele até caiu um pouquinho de preço em relação a eu começar a gravar esse vídeo e mostrar esse gráfico de preços aqui para vocês. Mas mesmo assim, o movimento é simplesmente impressionante. Se nós pegarmos o movimento desde o último dia de outubro até a máxima atingida no dia 8 de dezembro, temos uma alta de incríveis 31,20%. Mas agora, o que será que está por trás de uma alta tão grande e ocorrida num espaço de tempo relativamente curto? Responder a essa pergunta é o objetivo principal do vídeo de hoje. E como eu vou argumentar mais para frente neste vídeo, ainda é tempo sim de investir em Bitcoin e outras criptomoedas. E isso será possível através da chamada análise on-chain, que eu vou mostrar agora. E antes de seguir com a gravação desse vídeo, eu preciso explicar em maiores detalhes o que é que são indicadores on-chain. Basicamente, uma blockchain, como é o caso do Bitcoin, que é o que eu vou analisar no vídeo de hoje, consiste basicamente num grande livro-razão contendo uma lista de todas as transações que já ocorreram na história. Por causa disso, todos esses dados são públicos e são de fácil acesso. E com base nesse histórico de transações, é possível compilar vários indicadores para saber como que está a rede, bem como o ecossistema em torno dessa criptomoeda, a fim de, com base nisso, criar relatórios de investimento para poder saber uma informação muito simples: se é hora de comprar, vender ou esperar. E o que vocês estão vendo aí na tela é um relatório que eu fiz para os assinantes do nosso serviço de assinatura da Climb dentro do nosso aplicativo, mas que aqui nesse vídeo eu estou fazendo uma demonstração desses indicadores. E o primeiro grande indicador acerca do Bitcoin, que na minha avaliação é muito relevante, é o chamado gráfico arco-íris do Bitcoin. E o gráfico arco-íris do Bitcoin, ele consiste numa projeção logarítmica de preço. Isso aqui é uma medida nascida de maneira empírica, no qual vários analistas tentaram encontrar uma função matemática capaz de dizer como que o preço do Bitcoin iria subir ao longo do tempo. E o que essa projeção faz é projetar dois extremos de preço e dividir o espaço entre eles em faixas diferentes. Então, como a gente pode ver aqui, dando um zoom no gráfico, ele é dividido em faixas que vão desde essa faixa mais em azul aqui em cima até uma faixa em extremo vermelho. E a lógica desse indicador é: quanto mais próximo das faixas em azul o Bitcoin está, significa mais barato está o preço em relação a seus fundamentos. Semelhantemente, quanto mais para cima e próximo das faixas vermelhas deste gráfico está o preço, que aqui é denotado por esta linha preta que vocês conseguem ver aí na tela, significa mais caro está o Bitcoin. E quando a gente começa analisando o histórico recente desse indicador, nós temos que há quase um ano atrás, no dia 18 de dezembro de 2022, o preço estava na faixa mais baixa de todas, indicando que estava a preço de banana. E assim, o preço ficou preso dentro dessa faixa por um bom tempo, até começar uma sequência de altas. Mas mesmo assim, durante quase todo o ano de 2023, o preço ficou nessa faixa azul mais clara, o que ainda é um patamar de preços consideravelmente barato. E no momento em que este vídeo está sendo gravado, o Bitcoin se encontra nessa terceira faixa verde escura, que demonstra um patamar que, apesar de não estar tão barato quanto já esteve, ainda assim é convidativo. Então, por esse indicador, como eu falo aqui no relatório, o preço se encontra próximo ao topo da faixa verde, indicando que o patamar ainda é relativamente barato. Um outro indicador muito importante para se analisar na rede do Bitcoin é o chamado hash rate. E o hash rate, ele consiste numa medida de força computacional, pois conforme eu já expliquei em outros vídeos aqui no canal
como este que vou deixar aqui no izinho, a força computacional do Bitcoin consiste numa medição de quantas vezes a cada segundo a rede como um todo tenta achar uma solução para a prova de trabalho. Ou seja, mineradores vão deixar computadores trabalhando para tentar resolver a prova de trabalho e a tentativa dessa resolução demanda uma enorme quantidade de força computacional. Então, quanto mais computadores estão investidos na rede, tem-se que maior é a segurança da rede por causa de todos esses mineradores colocando transações. E no momento em que eu tirei esta imagem para colocar aqui nesse relatório, o hash rate estava em 540 exahashes, o que significa que a cada segundo a rede como um todo faz um total de 540 quintilhões de tentativas. E como vocês podem ver, esse indicador está na máxima histórica. Então, em resumo, a rede está num excelente patamar de segurança e demonstra uma grande força investida. Uma das consequências que vem de um alto hash rate é a dificuldade de mineração, pois todo o sistema do Bitcoin ele é calibrado para que, em média, um minerador consiga resolver a prova de trabalho a cada 10 minutos. Então, se a força computacional sobe, tem mais pessoas tentando achar essa solução, o que tende a fazer o tempo de resolução cair. E por causa disso, o sistema se ajusta, aumentando a dificuldade de mineração, ou seja, tornando a prova de trabalho mais difícil. E esse gráfico aqui mede justamente isso. Ele mostra como que essa dificuldade de mineração veio subindo ao longo do tempo. E o que vocês precisam saber é que, se a força computacional medida pelo hash rate sobe, a dificuldade tem que subir junto para poder acompanhar. E atualmente, no momento em que eu confeccionei esse relatório, a dificuldade de mineração estava na máxima histórica. Um outro indicador, e esse daqui é um dos mais poderosos na minha avaliação, é a chamada razão valor de mercado por valor realizado. E esse é um indicador que consiste em dividir o capitalização de mercado do Bitcoin pelo chamado valor realizado, que consiste em multiplicar o preço vigente do Bitcoin na época em que as últimas unidades foram movidas. Porque, como eu falei no início desse vídeo, numa blockchain, todas as transações são públicas. Então, é possível saber exatamente quando que os bitcoins foram movidos. Portanto, o valor realizado surge justamente dessa movimentação passada. E quando a gente divide um pelo outro, a gente consegue saber como que os usuários estão tratando seus bitcoins. E o importante de notar acerca de um indicador como esse é que, quando a divisão do valor de mercado pelo valor realizado está muito alta, significa que ou o valor de mercado está maior porque o preço subiu, ou as pessoas estão transacionando menos porque estão enxergando o potencial de valorização futura e por isso estão optando por segurar os seus bitcoins. E como eu vou mostrar mais para frente, é exatamente isso que está acontecendo, pois tem muitos bitcoins que estão entesourados e sem se moverem, ou seja, as pessoas estão entesourando os bitcoins e não transacionando, o que gera uma brutal redução de oferta. E é exatamente isso que podemos ver aqui nesse indicador. Os grandes topos desse indicador tendem a coincidir com as máximas de preço. É o que vemos aqui nesse grande pico que ocorreu na grande alta de 2017. Semelhantemente, ocorreu isso na grande alta do final de 2021. E atualmente esse indicador está no patamar de 1,97 vezes, o que é consideravelmente maior do que a média dos últimos meses, mas ainda muito longe dos topos históricos. Então, em resumo, esse indicador do valor de mercado pelo valor realizado mostra quando que é uma boa hora vender ou não o Bitcoin. E este indicador aqui está sinalizando a mesma coisa que o gráfico arco-íris, que ainda o Bitcoin está relativamente barato, mas que ainda tem muito espaço para subir. Mas é claro, aqui eu estou mostrando apenas algumas partes do relatório, pois ele na verdade é muito mais completo, então se eu fosse fazer um vídeo para poder passar por todo ele, iria acabar demorando muito. Mas eu tomei a liberdade de disponibilizar ele de maneira totalmente gratuita através do link aqui embaixo, onde você pode baixar nosso aplicativo para poder ter acesso na íntegra a este relatório e também a todo o ecossistema da Climb. Então,
Se você deseja ter acesso a estas e outras informações para poder saber como melhor investir em criptomoedas, acesse o link que eu vou deixar aqui na descrição do vídeo e no comentário fixado para poder ficar por dentro de todas as minhas recomendações. E outro indicador que colabora com essa tese de baixa oferta de bitcoins no mercado é o chamado índice valor de rede sobre a transação. E esse indicador consiste em dividir o valor de mercado da rede pela média de bitcoins transacionados dos últimos 90 dias. Então, basicamente, eu vou dividir todo o valor. Então, basicamente, isso aqui vai me dizer quantas vezes a rede vale em relação à média transacionada dos últimos 90 dias. E esse é um indicador importante, pois se os donos de Bitcoin não estiverem transacionando eles e estiverem mantendo os Bitcoins em carteiras, tem-se que o valor transacionado vai ser pequeno. E quando o valor da rede sobe e o valor transacionado vai caindo, esse indicador vai subindo. Então, nos seus extremos, ele mostra quando que as pessoas estão segurando seus Bitcoins e não movendo. E é exatamente isso que o gráfico está mostrando, pois esse indicador, no momento em que eu confeccionei este relatório, estava simplesmente na máxima histórica desde 2016. Ou seja, realmente as pessoas estão segurando os bitcoins e não estão movendo eles. E outro indicador que reforça ainda mais essa tese de uma baixa oferta de bitcoins é esse indicador aqui conhecido como a velocidade do Bitcoin. E esse aqui é um indicador que mostra qual porcentagem do valor de mercado do Bitcoin foi movimentado nos últimos 90 dias. Esse indicador é quase que o indicador do valor de mercado dividido por transação, só que invertido. E como vocês podem ver aqui, houve uma época em que, em média, 80% do valor de mercado da rede era transacionado num período de 90 dias. Só que, atualmente, esse valor caiu para um pouco mais de 15%. Então, realmente, as pessoas estão transacionando muito menos bitcoins. E esse daqui, na minha avaliação, é o principal motivo que explica essa alta de preços. Tudo é uma questão de oferta e demanda, pois a oferta de Bitcoin é fixa e limitada a 21 milhões de unidades, sendo que desse total, mais de 19 milhões e meio já foram minerados. Só que quando as pessoas estão entesourando seus Bitcoins, mantendo eles em carteiras e não movimentando estes, então, na minha avaliação, o principal fator que explica essa alta do Bitcoin é simplesmente uma dinâmica de oferta e demanda desbalanceada. Porque pelo lado da oferta, como eu já mostrei em alguns indicadores, o suprimento de Bitcoins disponíveis está muito baixo. Só que temos o outro lado da moeda, que é o lado da demanda. E pelo lado da demanda, nós temos dois eventos grandes em curso no ecossistema cripto que ajudam a aumentar muito essa demanda, que é, em primeiro lugar, nós temos a possibilidade quase que iminente de ETFs de Bitcoin serem aprovados no mercado americano. E esse é um assunto que eu já tratei em maiores detalhes neste vídeo que eu vou deixar aqui no izinho, mas basicamente grandes gestoras como a BlackRock estão buscando aprovar um ETF que compra bitcoins à vista, um ETF do tipo Spot de Bitcoins. E quando um fundo como esse for aprovado, certamente vai ter que começar a comprar muitos bitcoins. E aí, quando você junta uma grande demanda de bitcoins vinda desses ETFs com uma oferta muito reduzida, a boa e velha lei da oferta e da demanda diz que preço vai subir. E é exatamente isso que está acontecendo. E isso para nem colocar na história o halving do Bitcoin, que deve ocorrer em maio de 2024, o que vai, pelo lado da oferta, gerar uma oferta ainda mais reduzida, o que só colabora com tudo isso. E pelo lado da demanda, além dos ETFs de Bitcoin, nós temos, mais fundamentalmente, o aumento de adoção dessa criptomoeda. Então, como eu mostrei ao longo desse vídeo, nós temos um descasamento muito considerável entre oferta e demanda para o Bitcoin. É claro que aqui eu fiz uma análise um pouco mais resumida, pois a versão completa das informações vai estar nesse relatório, que estará disponível gratuitamente para você ler, e para isso basta acessar o link que estará aqui na descrição do vídeo e no comentário fixado para poder baixar o nosso aplicativo aqui da Climb e ter acesso a esse relatório. E é claro, neste vídeo daqui eu falei
algumas vezes sobre o halving do Bitcoin, que é esse evento que consiste no corte da emissão de novos Bitcoins pela metade. E essa é uma das dinâmicas mais importantes da rede cripto, e por isso eu vou deixar aqui na tela final um vídeo explicando em detalhes o que é o halving e como ele funciona, pois pelo vídeo de hoje nós vamos ficando por aqui. Vejo vocês no próximo vídeo.